Tem uma pergunta que ninguém me faz. Todo mundo quer saber quantos gols eu marquei, quantos troféus levantei, quanto dinheiro tenho no banco, mas ninguém nunca me olhou nos olhos e perguntou: Cristiano, o que é que tu deixaste pelo caminho? E a resposta dói. Porque a verdade é que o menino que saiu da Madeira aos 12 anos nunca mais voltou. Ele ficou lá, ficou naquela ilha, naquele quarto pequeno, a chorar sozinho todas as noites, sem saber se algum dia ia ser alguém. E eu sou o que ele construiu. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir aquele menino a perguntar: já chega? Já sou suficiente? Esta é a minha história, não a que vocês viram nos jornais. A de verdade. Eu nasci no Funchal, na Ilha da Madeira, num bairro onde os sonhos não tinham muito espaço. E a nossa casa era pequena, tão pequena que eu e os meus irmãos dividíamos tudo: o quarto, a roupa, o pouco que tinha no prato. A minha mãe, Dolores, trabalhava como cozinheira. Acordava antes do sol e voltava depois de ele se pôr. O meu pai lutava com os seus próprios demônios. Eu amava-o, mas cresci a tentar compreender um homem que o álcool foi levando aos poucos. E mesmo assim, naquela casa, naquela pobreza, havia uma coisa que ninguém me tirava: a bola. Eu não tinha tênis novos, não tinha brinquedos caros, mas tinha uma bola. E quando eu pegava nela, o mundo inteiro desaparecia. As paredes daquele bairro viravam as bancadas de um estádio. As vozes dos vizinhos viravam gritos de adeptos. E eu, descalço, suado, feliz. Eu era rei. A minha mãe olhava para mim com aquele olhar que só as mães têm, metade preocupação e metade esperança. Ela sabia que eu era diferente, não porque eu fosse melhor do que os outros meninos, mas porque eu queria aquilo mais do que qualquer outra coisa no mundo. E querer daquela maneira, querer dói. Aos 12 anos, o Sporting de Lisboa quis-me. 12 anos. Vocês sabem o que é ter 12 anos e ouvir que vão te levar para longe de tudo o que conheces? Da tua mãe, dos teus irmãos, da tua rua, da tua ilha, do cheiro do mar. No aeroporto, a minha mãe segurou o meu rosto com as duas mãos. Ela não chorou, pelo menos não à minha frente. Disse-me: vai, vai e não olhes para trás. Tu nasceste para isto. E eu fui, mas eu olhei para trás. Claro que olhei. E naquela imagem, a minha mãe a ficar cada vez mais pequena enquanto eu me afastava, está tudo o que eu sou. Toda a minha fome, todo o meu medo e toda a minha raiva. Eu fiz uma promessa naquele dia, que nunca mais ela ia passar necessidade. Nunca mais. Em Lisboa tudo era diferente. Os outros miúdos riam-se do meu sotaque madeirense. Chamavam-me nomes. Achavam que eu era um rapaz da roça que não ia durar. À noite, no alojamento, eu chorava. Chorava baixinho para ninguém ouvir. E depois secava as lágrimas, cerrava os punhos e dizia para mim mesmo: amanhã eu vou mostrar a todos. E amigável contra o Manchester United. E aqueles jogadores gigantes que eu via na televisão ficaram a olhar para mim como se tivessem visto algo que não conseguiam explicar. No final do jogo, foram ter com o Sir Alex Ferguson e disseram: contrata este miúdo, agora. E ele contratou. Com 17 anos eu estava em Manchester, a usar a camisola número 7, a mesma de George Best, a mesma de David Beckham, a mesma de Eric Cantona. Vocês sabem o peso daquela camisola? Não era tecido, era história, era expectativa, era o peso de milhões de olhos a olhar para ti e a pensar: será que ele merece? Os primeiros anos foram duros. Eu era rápido, tinha habilidade, mas os defesas ingleses não eram como os de Lisboa, eram brutais. Caía e levantava-me, caía e levantava-me. O público queria mais, os jornalistas duvidavam. E eu treinava. E treinava quando todos iam embora. Treinava quando as luzes do campo se apagavam. Ficava sozinho com a bola, a repetir os mesmos movimentos 100, 200, 300 vezes. O Sir Alex olhava para mim e dizia:
Tu tens talento, mas talento sem trabalho é uma promessa vazia. E eu nunca mais esqueci essa frase. Em 2008, eu ganhei tudo: a Premier League, a Liga dos Campeões, a Bola de Ouro. Eu tinha 23 anos e o mundo inteiro sabia o meu nome. Mas deixem-me contar-vos um segredo. Naquela noite em Moscovo, depois de ganhar a Champions contra o Chelsea, eu não celebrei como vocês pensam. Sim, sorri. Sim, levantei o troféu. Mas quando fiquei sozinho no quarto do hotel, sentei-me na beira da cama e pensei: e agora? Porque o problema de alcançar o topo é que olhas à volta e percebes que o topo é um lugar muito solitário. E dura pouco. No dia seguinte, alguém já está a perguntar: o que vais fazer a seguir? E eu sabia a resposta: mais, sempre mais. Em 2009, fui para o Real Madrid, o maior clube do mundo, e ali tudo era maior: a pressão, a expectativa, os holofotes. Ali não bastava ser bom, tinhas de ser o melhor, todos os dias, todos os jogos, todas as respirações. E eu fui, marquei golo atrás de golo. Recordes que pareciam impossíveis caíam como dominós, mas por dentro a máquina nunca parava. Eu acordava às 6 da manhã, treinava, ia ao ginásio, controlava cada grama de comida, cada hora de sono. Cada músculo do meu corpo foi esculpido com disciplina que beira a obsessão. E sim, é obsessão. Eu sei que é, mas foi essa obsessão que me fez. Vão perguntar-me sobre ele, sempre perguntam. Messi, o outro, o eterno rival. Vou ser honesto com vocês. Durante muito tempo, aquela rivalidade consumiu-me. Não era ódio, nunca foi ódio. Era algo mais profundo. Era olhar para alguém que era brilhante de uma forma completamente diferente da minha e perguntar-me: será que o que eu faço é suficiente? Ele nasceu com um dom que parece sobrenatural. E eu construí-me, tijolo por tijolo, suor por suor, noite por noite. E o mundo adorava comparar-nos como se o futebol fosse uma guerra entre dois homens e não um desporto de milhões. Mas sabem o que essa rivalidade me deu? A melhor versão de mim mesmo. Porque cada vez que ele fazia algo extraordinário, eu olhava para o espelho e dizia: tu também consegues, não do mesmo jeito, mas à tua maneira. E à minha maneira, eu construí algo que ninguém pode tirar. 400, 500, 700, a 800 golos, ligas em 4 países diferentes, Champions League atrás de Champions League, não para provar que sou melhor do que alguém, mas para provar que aquele menino da Madeira tinha razão em sonhar. Mas nem tudo são luzes e ovações. Houve noites em que eu duvidei de mim, noites em que o peso das expectativas era tão grande que eu sentia que ia partir. A perda do meu pai foi uma dessas noites. Ele partiu cedo demais, sem ver tudo o que eu construí. E a pior parte, eu não tive tempo de lhe dizer tudo o que queria, de lhe agradecer, de lhe mostrar que o filho dele tinha conseguido. O futebol deu-me tudo, mas também me tirou coisas que o dinheiro não compra. Momentos com os meus filhos que eu perdi porque estava num avião, aniversários que celebrei num vestiário. Noites em que o meu corpo implorava para parar e eu simplesmente não podia. E as críticas. Ah, as críticas! Está velho, já não rende, é egoísta, só pensa em si. Cada palavra é uma faca pequena, e mesmo quando finges que não dói, dói, porque eu sou humano. Por trás dos músculos, por trás dos golos, por trás do sorriso, há um homem que só quer ser amado, que só quer que digam: tu fizeste o suficiente. Mas sabem qual foi o momento mais bonito da minha carreira? Não foi nenhum golo, não foi nenhum troféu. Foi o Euro 2016, Portugal contra a França, na final. E eu saí lesionado na final do Europeu. Podem imaginar o momento pelo qual eu tinha esperado a vida inteira. E o meu corpo disse não. Sentei-me naquela linha lateral, com o joelho a arder, e vi os meus companheiros a lutar. E fiz a única coisa que podia. Gritei,
Gritei, motivei, chorei, sofri cada segundo com eles. E quando o Éder marcou aquele golo, eu não consigo descrever. Foi como se todos os sacrifícios, todas as noites a chorar sozinho, todos os treinos até a exaustão, tudo tivesse valido a pena num único segundo. Naquele momento, eu não era Cristiano Ronaldo, o jogador. Era Cristiano, o menino da Madeira que tinha conseguido dar ao seu país a coisa mais bonita do mundo. As pessoas perguntam-me quando é que eu vou parar. E eu sorrio, porque parar, para mim, não é uma decisão dos joelhos ou dos pulmões. É uma decisão da alma. E a minha alma ainda arde. Eu sei que o tempo é cruel. Sei que um dia as pernas não vão responder, que o corpo vai dizer basta. E nesse dia, eu vou olhar para trás e ver uma estrada cheia de cicatrizes, de vitórias e de lágrimas, de gente que acreditou em mim e de gente que duvidou. Se estás a ver isto e tens um sonho, não importa se és de uma ilha pequena, de um bairro pobre, de um lugar onde ninguém acredita em ti, eu quero que saibas uma coisa: o talento abre portas, mas é o sacrifício que te mantém dentro do edifício. E o sacrifício é solitário, é silencioso, é invisível, mas é a única coisa que separa quem sonha de quem vive o sonho. O meu nome é Cristiano Ronaldo e eu ainda não acabei. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois publicamos vídeos diariamente.